O projeto Águas na Cidade aborda o impacto da urbanização sobre o ciclo das águas e busca superar o desconhecimento da população sobre o tema, promovendo a recuperação da relação humana com a água para sua preservação e uso sustentável. A proposta é desenvolver material didático interdisciplinar, envolvendo professores de diferentes áreas e escolas de Belo Horizonte, para estimular práticas pedagógicas que ajudem estudantes do ensino fundamental e médio a compreender os efeitos da ação humana no meio urbano, as inter-relações entre aspectos físico-ambientais e a morfologia das cidades, além de valorizar rios, córregos e nascentes como recursos essenciais para a qualidade de vida, em consonância com os parâmetros curriculares nacionais. Esse projeto ele começa em 2016 com um edital da Agência Nacional de Águas em consórcio com a CAPES. Então ele era Projeto Água e foram selecionados no Brasil, salvo engano, 19 instituições. E nós entramos para compor o Projeto Água com esse nome, Águas na Cidade. O projeto ele visava produzir material didático para ensino fundamental e médio. E, num primeiro momento, a gente trabalhou com a Escola Municipal Professor Edson Pisani, que fica no aglomerado da Serra. Também nessa primeira experiência, nós trabalhamos com o Centro Pedagógico da Universidade Federal. Esse movimento de apoio às escolas, na verdade uma ação extensionista, também começou a gerar curiosidade dentro daqui da escola, então tiveram vários trabalhos de graduação, de mestrado e de doutorado que foram incorporando esse material. Até que a gente chegou mais recentemente no trabalho com a escola Adalto Lúcio, com a Moacir Andrade, muito provavelmente com o CRAS Lagoa. Então, isso também tem que explicar um pouco, porque isso que é o estudo que sustenta o Águas na Cidade, ele vai para duas vertentes. Uma é a formação dos próprios arquitetos como assessores técnicos, com sensibilidade para isso que a gente está chamando de manejo de águas pluviais em substituição ao que se chamava antes de drenagem urbana. Então eu também tenho que ter gente preparada nas comunidades para fazer essa interlocução com a população. E isso a gente entende as escolas de ensino fundamental como esses elementos difusores, atratores e difusores. Meu nome é Ana Cláudia, sou formada em Ciências Biológicas e tenho mestrado em Botânica pelo UFMG. E atualmente eu sou professora na Escola Municipal Professor Moacir Andrade, em Belo Horizonte. O professor Roberto, ele me chamou para fazer parte de uma equipe composta pela professora Roseli, que trabalha na Escola Adalto Lúcio Cardoso, e pelo Henrique Utsade, que é um membro da comunidade super atuante nessa área de grafite. E o nosso propósito com esse trabalho, com esse nosso projeto, é justamente fazer com que os nossos alunos sejam multiplicadores desse conhecimento a respeito de bacias hidrográficas. A Escola Moacir Andrade e a Escola Adalto Lúcio Cardoso, onde a Roseli trabalha, são uma das várias escolas que são próximas ao córrego do Capão. E o professor Roberto, junto com as agências financiadoras, eles permitiram que a gente tirasse do papel um sonho muito antigo da Escola Moacir Andrade, que é a criação de um clube de ciências ambientais. Bom, meu nome é Léo Polizzi, sou egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui do UFMG, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG. Acredito que o mais importante do curso é exatamente trazer para a discussão um tema tão importante para as cidades, que é a discussão do manejo das águas pluviais, Uma questão que eu já tinha trabalhado também no doutorado, que é pensar a cidade a partir das águas, que é uma discussão do projeto Águas na Cidade, E eu acho que trazer isso para o curso é super interessante porque a gente traz para a discussão, eu acho que um dos problemas mais importantes que nós temos hoje, nas cidades.
Eu sou Danilo Botelho, sou arquiteto urbanista, especialista em planejamento ambiental urbano, mestre e doutor aqui pela Escola de Arquitetura, né? A gente tem aí mais de 120 anos da construção de Belo Horizonte, né? Que eu entendo que é esse arquétipo de cidade brasileira, o que foi construído aqui há 120 anos atrás, a gente reproduz ainda nos dias de hoje. Então você romper, né, com um ethos urbanístico, aí, com uma forma de conceber, de pensar a cidade, de planejar a cidade, tão longo, tão enraizado, né, na nossa cultura, na sociedade, nos técnicos, no engenheiro, no profissional de arquitetura, no próprio cidadão que está ali, né, vivenciando aquilo. Essa solução sempre foi usada, então vamos continuar a usar ela. Né, o rio foi canalizado aqui lá 130 anos atrás, então vamos continuar canalizando o rio, que é como é feito, como foi feito, é como é feito lá no asfalto, é como é feito lá na Centro-Sul, então nós vamos fazer aqui na periferia também. Meu nome é Núria Manresa, sou arquiteta urbanista, sou mãe da Rita, uma criança de 8 anos, que está com 8 anos agora. Sou também, tenho atuado agora como gerente de planos locais de urbanização na Prefeitura de Belo Horizonte e também sou professora de arquitetura. Essa posição agora de estar como docente, inicialmente me dava um pouco de... era um pouco assustadora, né? Porque se pressupunha que eu deveria saber muito sobre esse lugar, que na verdade eu estava aprendendo, né, com os moradores, e foi interessante me colocar nesse lugar, e também com uma abertura que eu considero muito essencial na docência, de ficar numa abertura de aprender também, enquanto se ensina e se aprende. Assim, eu aprendi muito, muito, muito sobre as águas, sobre a bacia do Córrego do Capão, e aprendi com gente que não conhecia a bacia, né? Então, seja com o Danilo, que trouxe essa perspectiva do tempo geológico, né, que é um tempo muito mais longo, e da gente também ter uma atenção para esse tempo, para essas formações, seja com o Lucas e a Ananda, trazendo esse desejo de entender os softwares que são usados na engenharia hidrológica e como que eles afetam, na verdade, o desenho urbano, seja com os estudantes, com as perguntas que eles colocavam, né? Esse curso de preparação dos arquitetos, do qual eu falava, nós conseguimos um financiamento, um apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o CAUMG, e tivemos aqui 16 alunos que produziram 4 trabalhos nas circunstâncias da Bacia do Capão, que está sendo até objeto agora de uma espécie de seminário, né, para apresentar as ideias, como abordar uma situação, um problema desse tipo, mas também já conecta com esse trabalho de difusão pelas escolas. Então, na verdade, como que pela primeira vez nós conseguimos juntar as duas coisas, preparando o Capão, que eu acho que tem chance de ser uma bacia, um tratamento de bacia exemplar para Belo Horizonte, porque tem características muito especiais, né, de ter a maior parte do curso d'água, ele está em leito natural, tem algumas partes retificadas, mas digamos assim, é uma bacia que tem salvação. Então, assim, de incorporar novamente os cursos d'água na paisagem e a melhoria que traz para a população de modo geral é enorme. Então, ó, meu nome é Lucas, sou estudante aqui da pós-graduação da arquitetura, eu também faço parte do curso ADA. Eu acho que se eu fosse fazer um contexto assim, um pouco do curso, seria para falar que o curso ele foi uma coisa que inicialmente foi difícil de conceber porque ele era uma coisa que nunca tinha sido feito antes. Então eu acho que assim, a gente estava tratando de um tema que é a água, que é um tema muito importante, junto com a questão da assessoria, mas como que a gente ia encaixar essas duas coisas juntas, eu acho que era o maior problema assim, que a gente estava pensando. Então, na formulação do curso, nós pensamos assim, em diversas maneiras de como fazer isso. Talvez uma questão inicial de uma leitura do território, depois olhar as características hidrológicas daquele lugar. Então, a gente foi aprendendo a fazer o curso durante o próprio curso. Então, foi uma coisa bem interessante assim. Que os alunos, eles eram alunos que basicamente eles eram profissionais, né, de arquitetura e urbanismo, mas eles não tinham conhecimento necessariamente sobre aquela área. Então nós tivemos que passar por um processo meio como se fosse a construção de um conhecimento mínimo que essas pessoas deveriam ter para elas conseguirem ter pelo menos um vocabulário
sobre essa questão das águas e conseguirem contra-argumentar e fazerem as suas propostas e discussões. Então essa foi a contribuição inicial, assim, tanto eu junto com a Ananda, né, nas aulas online, esse foi o nosso foco. Eu sou a Ananda, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo e hoje eu sou mestranda aqui na Escola de Arquitetura, no NPJU, e eu estava na equipe técnica, né, agora do curso Formação de Assessorias. Eu acho que, principalmente, o curso foi uma experiência única de participar e crescer com a construção de uma rede colaborativa de profissionais que me surpreendeu por serem todos extremamente sensíveis e dispostos a aprender, para além do treinamento mais engessado que a gente tem, principalmente nas áreas de arquitetura e de urbanismo, de engenharia, de manejar, né, os recursos técnicos que a gente tem à disposição, principalmente, então, partindo da vida cotidiana para pensar nas soluções e nas águas da cidade e na cidade, né? Teve uma coisa que foi, por exemplo, a produção das maquetes, né? Que é uma coisa que eu também ajudei a fazer. Então, essa maquete aqui, inicialmente ela seria uma maquete só do Capão, que era baseado no trabalho da Núria na dissertação, só que quando a gente foi fazer uma análise, por exemplo, das questões físicas, da delimitação da bacia por si só, assim, a gente viu que talvez a gente tinha que fazer uma leitura tanto do Capão e também do Piratininga, que seria uma subbacia à frente que receberia a água da bacia do Capão, que elas estavam agindo meio que de maneira conjunta por causa de onde estava localizada a mancha de inundação. Então, acredito que o curso foi esse laboratório interessantíssimo, tanto de uma metodologia, quanto de uma prática, como de um processo de formação mesmo, crítico para a gente conseguir pensar novas formas de agência, tanto técnica, quanto enquanto cidadão na cidade, enquanto uma forma nova de integrar mesmo, de ver como indivisível as pessoas, a cidade e as águas. O formato também do curso foi super interessante, né, porque a gente teve aulas presenciais, monitorias, visitas técnicas, né, então acho que isso ajudou muito para a discussão e para os trabalhos, né, como um todo, né, assim, a ideia de pensar, né, uma bacia hidrográfica como unidade de planejamento, né, ou seja, partir do estudo do lugar, né, do contato com a população, né, da troca de ideias, né, ou seja, de entender os problemas, né, que existem nesse lugar, né, para pensar como que a gente pode construir essas soluções, não, essas alternativas, né. Então acho que isso foi fundamental, né, para o trabalho, né, acho que para o sucesso do curso como um todo, né. Essa maquete ela ajudou bastante na questão, por exemplo, do reconhecimento de onde que eles fizeram a visita, onde que estavam os problemas, onde que eles estavam vendo essa questão dos côncavos e os convexos para ver o sentido da linha de drenagem, onde que podia acumular água, se isso correspondia com o que eles viram na visita de campo. Então a maquete ela foi, acho que uma das boas contribuições assim que a gente teve na questão de saber ler o espaço de mais de uma maneira. Que a gente viu que tem a questão do mapa, né, que a gente vê assim de cima, mas quando a gente junta o mapa com a maquete já tem talvez uma dificuldade de ligar os dois, depois isso também com a visita de campo. Então eu acho que os alunos já chegaram num ponto que essas três partes elas conversavam. Eu acho que foi um dos outros conhecimentos que eles adquiriram nesse processo, assim, ou pelo menos eles praticaram assim, e estavam tendo um certo domínio assim no final do curso. Foi um trabalho muito fantástico, enriquecedor, né? Eu tenho certeza, assim, até pelo feedback dos alunos, mas para mim particularmente, eu acredito que para todos nós que fizemos parte aí dessa equipe técnica, né, de assessoria, criando aí novas assessorias, né, quem sabe aí novos militantes para essa quebra de paradigma, né, e tentar fazer isso de uma forma que está aí, que é possível, que é dentro da legalidade, que é dentro da legislação, que é dentro do que a própria prefeitura hoje já vem pensando e trabalhando. A gente não precisa pensar a proposta, né, só em grande escala. Então a gente pode partir das pequenas unidades ou das pequenas unidades territoriais, como os lotes, como as ruas,
para construir propostas coletivas, pensando na cidade como um todo. Né? Mas essa transformação antrópica do território, ela também tem potencialidades, ela também é factível de adequação, adaptação, né? e melhorias futuras aí. Então eu vejo que é um caminho, né? Quer dizer, não são vários caminhos que a gente tem, mas esse é um caminho muito interessante, muito factível de romper aí com um paradigma que a gente sabe que está fadado ao fracasso, né? As pessoas não são felizes no território que elas vivem hoje, a gente sabe disso. É importante que eles reconheçam os problemas que estão ali ao redor do córrego e os problemas que afligem o córrego, para que eles, no futuro, com esse conhecimento crítico, eles possam ser agentes transformadores, para que esse ambiente ele possa ter a possibilidade de retornar, de ser parecido com o que ele já foi um dia. A ideia de pensar, né, uma bacia hidrográfica como unidade de planejamento, né, ou seja, partir do estudo do lugar, né, do contato com a população, né, da troca de ideias, né, ou seja, de entender os problemas, né, que existem nesse lugar, né, para pensar como que a gente pode construir essas soluções, não, essas alternativas, né. Com o conhecimento local, vivencial das pessoas, eu consigo chegar, assim, de ver no horizonte uma espécie de autogestão da bacia, ou seja, as decisões acerca do que vai fazer, como é que vai manejar, o que vai implementar, que não, eu tenho que distribuir esse conhecimento para que as pessoas tenham noção e possam opinar efetivamente.